Olá a todos e todas. Essa entrevista, esse bate-papo que vamos fazer aqui agora com a nossa querida professora Ieda. Esse bate-papo faz parte do nosso projeto de extensão do Instituto de Geociências da UFBA, denominado Memorial de Geociências, que é um projeto vinculado ao nosso Museu de Geociências, o MUGEL, que inauguramos no ano passado. No final do ano passado inauguramos o MUGEL e agora o MUGEL começa a ter as suas primeiras atividades. Uma dessas atividades é esse memorial. O projeto Memorial de Geociência, ele tem como objetivo resgatar e preservar a história cultural de vivências acadêmicas e contribuições científicas, tecnológicas, sociais, econômicas e ambientais da comunidade do IGEL para a sociedade. Então, ele consiste de entrevistas, depoimentos, bate-papos com pessoas e personalidades da nossa comunidade para falar de histórias boas, histórias divertidas, como que escolheu ser um geocientista, ou ser geólogo, geógrafo, oceanógrafo, geofísico ou qualquer outra profissão ligada às geociências e, enfim, de como a gente faz e construiu a história do Instituto. E o nosso bate-papo de hoje é com a professora Ieda de Andrade Ferreira, geocientista, professora emérita da UFBA, nossa amiga do Instituto, diretora do IGEL por 2 oportunidades, membro de muitas comissões dentro da UFBA e com muitas décadas de dedicação ao nosso Instituto de Geociências e à nossa Universidade Federal da Bahia. Então, professora Ieda, é uma grande satisfação estar aqui conversando com a senhora, né? Vendo que, mesmo nesse período de pandemia, a senhora está bem, né? E esse bate-papo aqui, a gente vai recordar algumas coisas, a ideia é recordar algumas coisas boas aí que aconteceram durante essas várias décadas da senhora convivendo conosco lá no Instituto de Geociências, né? E para iniciar essa nossa conversa de hoje, professora Ieda, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a senhora propriamente dita e a sua família, né? Bem, eu nasci em Capela, Sergipe, interior de Sergipe, Tabuleiro lá. E estudei lá, vim para Salvador em 1975. Meus pais se mudaram para aqui. Eu fiz o primeiro ano de ginásio aqui na Soledade. Mas depois as freiras de Capela ligaram para o meu pai para eu voltar, porque lá tinha começado o ginásio para eu ser da primeira turma de ginásio de Capela. Então eu saí de Salvador e voltei para Capela para terminar o meu ginásio. O colégio era muito bom, muito frequentado por pessoas de outros estados. E terminei o ginásio, depois vim para aqui, para Salvador. Estudei no Colégio da Bahia, no Central. Depois fui para a UFBA, foi a minha vida inteira. Casei em 1978, tive 3 filhos, mas só tenho um. O primeiro, que é Emerson, professor da Escola Politécnica. Um belo dia eu fiz o curso de História Natural. Não existia escola de Geologia. E a história natural poderia ter lado biológico ou lado geológico. Eu optei pela ciência geológica e fiz disciplinas geológicas. Então, fui professora da parte geológica lá na Faculdade de Filosofia e na Politécnica, que tinha uma disciplina de geologia. Um belo dia, o diretor da Faculdade de Filosofia me chama. Disse, olha, o reitor quer falar com a senhora. Fiquei assim meio assustada, eu não frequentava a reitoria, então fui eu para a reitoria para falar com o reitor. Fiquei esperando ser chamada e ele então disse, eu vou lhe indicar para coordenar a implantação de geociências. O Instituto foi criado e então fui eu para coordenar essa implantação. Vi logo de início que era um saco de gatos, porque geociências abrangia
a escola de geologia, cujo diretor não queria de jeito nenhum que a escola acabasse. Aí envolvia o laboratório de geoquímica, cuja diretora queria muito ser a indicada para coordenar. Tinha a diretora do laboratório de geomorfologia e tinha os chefes de departamento de geografia, que era o professor Dalmo Pontual, e o professor Valmor também estava lá, porque era o único titular da época. Então, vou eu com esse grupo, coordenador, para trabalhar nessa implantação. Então, foi uma luta grande para chegar a acordos, mas eu ia dali e daqui, terminei conseguindo estruturar o Instituto, fazer o projeto inicial, né? Porque aí ainda era coordenação. Então eu fui coordenadora, indicada pelo reitor. Depois o reitor fez uma reunião dos professores para que me elegessem coordenadora. Então eu fui eleita coordenadora por 2 anos. Depois foi criado o Instituto. Aí foi feita a eleição para diretor do Instituto. Também fui indicada na lista e consegui ser eleita e aprovada pelo reitor como diretora de geociências. Por que a senhora escolheu esse ramo que a senhora disse que era história natural? Por que foi para a geologia e não para a história natural? Porque eu gostava muito da parte geológica, embora os professores que eu tive não foram muito bons, mas mesmo assim eu fui para São Paulo, fiz um curso em São Paulo e gostei mais dessa área do que estudar zoologia, botânica. Eu era boa aluna em todas as matérias, mas eu preferi as geológicas. Tá. Eu, no fundo, acho que foi política. No fundo, eu acho assim, como ninguém quer, deixa eu ir para aqui. Mas como é que a senhora conseguiu, nesses anos todos de dedicação, inclusive com esse negócio aí de diretora, de coordenadora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre várias coisas que fez na universidade, conciliar essa dedicação muito forte às geociências, à universidade e à família? Como é que conciliava essas coisas? Bem, primeiro, meu marido era ótimo e me liberava para fazer tudo. E me acompanhava em todas as viagens que eu fazia para o interior de geologia, com as excursões, ele ia em todas, né? E ele trabalhava também muito, o dia inteiro. Eu também, então a gente saía de manhã, vinha almoçar, saía de tarde, vinha de noite, e ia corrigir prova de noite, e o dia de domingo não tinha horário, não. Ele também era muito ativo e vinha chamar como médico para atender doente, e ele saía. Nunca tivemos conflito por causa do trabalho. Agora, tem uma outra coisa também que a gente queria saber, que a gente percebe que a senhora foi diretora do GEO por 2 oportunidades, né? Lá no início, como a senhora começou a falar, e depois em outra oportunidade. Quais foram as experiências mais marcantes nesses 2 períodos como diretora do IGEL? E como foi ser diretora lá na década de 70, uma mulher jovem, como a senhora falou, diretora? Hoje em dia as mulheres ganharam muito destaque, né? Elas conquistaram mais espaços na nossa sociedade, né? E lá na década de 70, como era ser diretora de uma unidade universitária na UFBA? Olha, no primeiro período, que a maioria dos dirigentes de geociência eram mulheres. Chegou uma pessoa, um professor de São Paulo, e uma coisa, por que aqui tudo é mulher, os homens não disputam? O diretor era uma mulher, o vice-diretor era uma mulher, o chefe era uma mulher, não sei o quê.
ele não encontrou homens dirigindo nada. Então ele perguntou se os homens não disputam. Essa foi a primeira fase, foi realmente tudo era mulher. E a diretora de geologia era uma mulher, era a Alba. Né? A diretora de geomorfologia era a Tereza Cardoso. Era mulher também. O laboratório de geoquímica? Adelaide. Mulher também. E o único homem que tinha era dar um pontual que vinha da geografia. O resto todo era mulher. Então a primeira gestão minha não teve muito problema. Eu fui indicado por unanimidade, não teve nenhum problema. Eu fui me impondo, trabalhando sempre com o grupo, com as pessoas, de maneira que muito apoio, MISE, todos apoiaram muito a implantação da definição dos laboratórios e tudo. Teve uma gestão mais tranquila, embora tivesse tido brigas lá, até de sombrinha e tal. Luta livre, né? Tivemos alguns episódios lá. Essas coisas sempre acontecem, mas que bom. Me parece que os geociências têm, assim, esse perfil de ter sempre mulheres na liderança, né? Agora mesmo nós temos, nesse momento, uma jovem diretora, uma bela diretora, uma bonita mulher como diretora do nosso instituto, né? A senhora, nessa época, tinha quantos anos como diretora, professora? Eu fui coordenadora em 68, 35. Ah, que ótimo. Então, uma jovem diretora, né? E lá no Conselho Universitário, tinha, assim, alguma discriminação com a jovem diretora, ou a jovem diretora lá também se impunha como se impunha no... Não, alguns daqueles titulares antigos tinham um pouquinho. Mas a gente contornava. A gente contornava, isso A gente contornava. E nessa segunda gestão da senhora como diretora, como é que foi? Qual é a diferença da primeira para a segunda? O que é que a senhora acha que o GEO mudou assim? A senhora foi com 35 anos e foi com quase 70, né? Quando eu substituí a senhora como diretora, a senhora estava quase com 70 anos naquela oportunidade. Então, assim, dois momentos bem diferentes, né? Como é que a senhora vê essa evolução? Bem diferente, o Instituto já estava todo estruturado, né? Eu achei mais difícil do que implantar. Porque tinha muita gente assim, se sentindo dono daqui ou dali. Então, para a gente contornar essas coisas, eu achei mais difícil. Embora tivesse trabalhado, aí encontrava pessoas como você, Ângela, teve a colaboração de professor Dias, né, na parte que criou a geofísica, a vídeo. E você, eu cheguei um dia lá com você, não foi? Pedindo para você ser responsável. A senhora me chamou, eu num dado momento lá atrás, acho que foi em 2006, para lhe ajudar no processo de implantação do campus Reitor Edgar Santos, lá em Barreiras, lembra? 2006. Aí eu pedi você não, mas eu estou fazendo isso, aquilo, mas eu acho que você ia ser capaz de fazer. E realmente nos unimos. Foi. E fomos para Barreira, né? Isso. Fomos para Barreira de ônibus, fomos para Barreira de caminhonete, fomos para Barreira de avião. Isso mesmo. Foi um belo projeto que a senhora também iniciou e hoje é uma grande universidade do nosso estado, a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Mas a semente inicial, na época lá do reitor Naumar, né? A senhora foi a coordenadora lá da implantação do campus, né? Foi muito bom. Eu recebi até uma medalha na primeira turma que concluiu o curso.
Aquilo era uma contribuição também do Instituto de Geociências para a criação de uma nova universidade, um novo campus, né, lá em Barreiras. Essa era a ideia, era da Geociências contribuir, a senhora também fazia isso, fez isso muito bem. Como foi sua relação com os estudantes? Alguma história engraçada, alguma história curiosa para contar para a gente, de algum aluno, ou de algum período que a senhora esteve aí como na direção e que os estudantes fizeram algum movimento interessante que a senhora queria compartilhar com todos? Emerson me falou aí que ele foi numa viagem para Carajás, não, para o Pará, num congresso, não sei o quê. Como é que foi isso? A senhora levava também os meninos, o filho para o congresso? Um congresso lá em Belém, congresso de geologia. Nós fomos de ônibus, pernoitamos aí pelo interior, depois, já perto no interior do Maranhão, passamos por uns índios que estavam vendendo coisas, o ônibus parou, todos saltaram para ir ver os objetos, e aí os índios nos cercaram, porque ficaram sem saber, aquele grupo todo indo para lá, cercou as lembranças, e eles então nos cercaram, né? Até acalmar para ver que ali não tinha problema e tal. Imagina. Foi no interior do Maranhão. Imagina, os alunos cercaram os objetos com curiosidade e os índios foram e cercaram eles. Nos cercaram mesmo. Eu também, recentemente, o pessoal de oceanografia fez um evento também lá no GEL e apareceram lá com uma foto da senhora e da professora Zelinda arrastando, puxando assim uma corda, puxando um barco numa praia. Que foto foi aquela lá? Diga aí aquela foto, foi o quê aquela foto? Fazendo pesquisa aqui no interior da Bahia, perto já da divisa da ponte, mas para o interior. Zelinda que tinha esse bote, prestava para as pesquisas, Arno e também, então nós... no grupo também, fora esse barco, tem também o Caruana, né? Fale um pouco para a gente do Caruana. O Caruana foi projetado. Eu, inclusive, trabalhei no projeto desse barco, você imagina? Tudo tinha para mim para fazer, tinha que fazer para fazer a concorrência. Aí não tive dúvida, fui na Marinha e pedi para alguém vir me ajudar. E eles vieram para a gente fazer um projeto para ter a concorrência, para comprar o barco, que a Geofísica queria, né? E então nós fizemos esse projeto do Caruana. O barco ficou bom, mas as pesquisas com ele não foram muito adiante, não. Pouca coisa feita. Os tempos são diferentes. E aí... Agora a universidade está fechada, como eu falei para a senhora, né? Ninguém está podendo ir lá e tal, não sei o quê. Mas na próxima semana a gente vai começar um novo semestre, chamado de semestre letivo suplementar, e os professores e os alunos vão assistir aula, os alunos vão assistir aula, os professores vão dar aula, tudo assim, como a gente está falando aqui. A senhora imaginava lá atrás que isso algum dia podia acontecer? Não, nunca, não. Semestre assim, suplementar já teve, mas de presença, as pessoas presentes, né? Porque tinha muita greve, muita coisa, greves prolongadas, e é o calendário todo, mas dessa assim, como é a primeira vez que eu estou vendo, mas da vida, não consigo pensar, não. Uma outra curiosidade que as pessoas sempre têm, especialmente quando conversa com as pessoas assim de mais idade, né? Como a senhora e outras pessoas, né? Que dizem que a pessoa, quando vai ficando mais velha, deixa de ser... Outro dia um amigo me falou, já não sou mais geólogo, eu sou memória agora. Né? O pessoal já acha que tudo que é para lembrar do passado me pergunta, ninguém me pergunta mais nada sobre a geologia, só me pergunta sobre coisa do passado. Então, uma coisa que as pessoas sempre perguntam, e agora mesmo tem
o Brasil está com muita coisa, muita divergência na política, né? Esquerda, direita, não sei o quê, essas coisas. Aí as pessoas me perguntam como era a universidade na época do regime militar. Outro dia, quando o professor Ayrton faleceu, aí um desses geólogos mais antigos comentou que um estudante foi ser preso lá dentro do Geociências e Ayrton correu para a direção para avisar o diretor que estava acontecendo aquilo, etc. Tinha muitas essas coisas lá dentro do GEO também. A senhora tem alguma passagem interessante assim para contar para a gente? Essa aí que você falou, citou, eu participei, porque o aluno foi preso na sala de aula. Então, eu estava numa reunião do Conselho Universitário e foram me avisar que aconteceu isso. Eu levantei da sala, falei o que ocorreu, fui em Geociências, aí pedi para o reitor vir falar conosco e disse que era um absurdo que a universidade concordasse e entrasse a polícia numa sala de aula e prendesse um aluno. E então o reitor tomou providência e à tarde mesmo o menino foi libertado. Que bom, né? Então hoje a gente está num processo mais democrático, mas lá atrás teve pessoas que lutaram para que a gente não tolerasse esse tipo de coisa, né? E ainda teve esse período, que foi o meu primeiro período, foi difícil nessa parte, né? Porque toda hora chegava carta, correspondência, ofício da reitoria confidencial. Não dava ordem, mas era confidencial. A gente tinha que assumir como se fosse a nossa ideia daquilo. Então era muito difícil, nem sempre a gente conseguia fazer. Por outro lado, nós tínhamos dentro de Geociências pessoas ligadas à Marinha, informantes. Eu fui muito condenada nesse período. Eu defendia, então eu fui muito condenada. E certa vez eu fui indicada para uma função e estava num jantar e uma pessoa chegou junto de meu marido e disse: sua esposa foi indicada, mas ela não pode, porque o nome dela está condenado, né? Ela está ligada à esquerda. Aí meu marido foi a Brasília para esclarecer as coisas e eu terminei sendo indicada. Mas toda hora tinha esses problemas. Não podia assistir aula com essa pessoa que não podia viajar. Cheguei, me queria ir para o exterior ou por conta própria, porque ele foi condenado, e vários outros. A gente ia atrás dos oficiais das coisas para esclarecer alguns problemas, aproveitando o conhecimento que tinha com alguns. Mas foi uma época muito, muito difícil. A senhora acha que sua carreira na UFBA foi fonte de inspiração para membros de sua família e para outras pessoas? Não sei se meu filho, por exemplo, se inspirou em mim, não, porque eu trabalhava muito, meu marido também trabalhava muito. Ele foi criado assim no meio. Certa vez eu fiquei doente. Eu fiquei em casa. Quando eu vou trabalhar, ele disse: eu vou pedir a papai, ele era pequeno, papai disse para você ficar doente mais tempo. A vida era assim. E meu marido era um companheirão, porque ia para todo canto e nós íamos, ele também ia. Então, fez várias excursões na Chapada, não sei o quê. As excursões na época, quer dizer, na engenharia, eu fui professora e nunca tinham tido excursão. Fizemos uma excursão, Valmont e eu, levamos os estudantes para a Chapada de trem, né? Então, uma classe do trem foi liberada para a gente, e nós fizemos essa excursão. Então, desde essa época, eu já estava acostumada com excursão. Mas depois encontrei
nas geociências, com a geologia, que estava acostumado também a fazer excursões, né? Excursões e o estágio obrigatório. E o estágio, naquela época, a gente fazia um adiantamento, ia um cozinheiro, ia uma porção de gente para auxiliar, além do motorista, então era uma coisa cara, porque iam alugar uma casa, iam ficar aí fazendo estágio. Do estágio, então, estava passando contas do pessoal. E então, da contabilidade da UFBA, era da Gilberto, então mandou perguntar, num dos recibos, que tinha o aluguel da casa. E ele queria saber o nome da rua e o número da casa, onde era o hotel. Eu respondi que a rua não tinha nome, nem a casa tinha número, porque era nos lugares que o pessoal ficava acampado, não tinha essa estrutura. Então, algumas coisas, alguns episódios engraçados. Então, naquela época, fiquei muito feliz você, diretor, e outros que passaram lá, uns menos. E agora a Olívia está numa dedicação grande, né, à frente de geociências também, fazendo muita coisa. E como é que a senhora vê o futuro do Instituto de Geociências? Depois de tantos anos, mais de 50 anos, parece que a senhora se dedicou àquele instituto, né? E ainda se dedica porque se preocupa com ele, eu sei disso. Se preocupa com as pessoas, gosta de nós que estamos, de todos nós que estamos lá. Como é que a senhora vê o futuro de geociências? Como que a senhora olharia assim e diria para uma pessoa jovem, né, estudante? Esse projeto tem estudante de oceanografia, tem estudante de geografia, de geofísica que faz parte dele, né? E como que a senhora veria assim o nosso instituto para o futuro, para daqui para frente? Eu acho que ele cresceu demais. Ele está muito grande, heterogêneo, e eu acho que ele vai se desmembrar em breve em outras partes, porque é muito confuso. Então tem a oceanografia, então tem a física, tem a biologia, tem a química, que são as partes da oceanografia. Então teve muita disputa onde ficar, onde o colegiado funcionava. Eu hoje nem sei como é que está. Aí tem sempre essas confusões. Eu acho que ele cresceu demais. A geofísica também cresceu, junto com o Instituto de Física. Era para ser uma coisa integrada, eu não vejo mais essa integração. Eu vejo a física na física, a geociência na geociência. A gente aparentemente não tem conseguido fazer uma integração mais próxima, né? E a ideia do nosso memorial é um pouco também para tentar experimentar esse processo de integração. Porque a senhora vê aí agora mesmo, né? Temos os eventos dos terremotos que abalou aí, tem abalado a Bahia nesses últimos dias. E é uma questão que envolve a questão de sismologia, mas também é uma questão de geotectônica, de geologia estrutural, né? Mas também é uma questão social, porque envolve as pessoas, né? As pessoas é que sentem o abalo, as pessoas é que se preocupam. Então tem também uma vertente na geografia, né? Então, de modo que essa que a gente chama de interdisciplinaridade, né? Transdisciplinaridade vai até para outras áreas, a gente precisa cada vez mais de experimentar. E quem sabe, mais para frente a gente vai encontrar o caminho. E que mensagem a senhora diria para a juventude, essa juventude do Brasil? Bem, primeiro que acredite em geociências, porque geociências que eu vejo só faz crescer.
Meu só vai se desenvolver, envolve várias áreas, então, acreditem em geociências. Vamos ter esperança no futuro. Eu queria que a senhora desse as suas considerações finais. Considerações, agradecer a você de ter me incluído nesses depoimentos e dizer que eu adoro geociências. Eu adoro a geociência, é minha vida. Foi minha vida durante muitos anos. E até hoje eu dou uma fugidinha aqui, às vezes não está sendo bem, mas vou lá porque tem algum evento e eu quero participar. Então, geociência realmente foi minha vida durante muitos anos. E nós vamos, ao longo desse semestre, chamado Semestre Suplementar, que vai até dezembro, conversar com outros colegas, como os professores Haroldo Mise, professora Zelinda, professora Maria Auxiliadora, enfim, vamos tentar reunir alguns professores em grupos para eles baterem um papo descontraído, e esse é um objetivo do nosso projeto, reunir a memória, as pessoas que passaram. Também vamos convidar alguns servidores, técnico administrativo, ex-alunos, vamos chamar para conversar, para poder nós conhecermos um pouco mais sobre a história do nosso querido Instituto de Geociências, que a senhora lá no início da década de 70 iniciou essa linda jornada da Geologia, Geografia, Oceanografia e Geofísica, hoje que completa o Instituto de Geociências. A ideia é que possamos alcançar o interior da Bahia, todas essas regiões com essas novas tecnologias, ou seja, tornar essa história das geociências da UFBA conhecida em todos os cantos da Bahia e do Brasil. Muito obrigada a você, viu? Tá bom, professora. Obrigado também. Eu queria agradecer aí ao seu filho, Emerson, também professor da Escola Politécnica, da nossa universidade, pelo apoio aí para fazer a gravação. E vamos em frente. Grande abraço. Tá bom, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.